Boa noite! Daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento e eu quero saber daí, quem está me ouvindo agora? Eu quero saber da sua participação no nosso programa interativo, é o 55º, onde a gente fala pare. Pare de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mexeu com você? Tem uma frase que diz assim, doeu? Toma que é seu. E a gente vai hoje desmistificar o que está por trás dessa frase. Não trate mais as pessoas como você gostaria de ser tratado. Antes da gente começar a falar deste tema, eu vou convidar você para apertar uma setinha que tem aqui embaixo. E nessa setinha nós vamos convidar pessoas para estar conosco aqui nesse bate-papo. Você vai dizer assim, Lilian, quem eu vou convidar? Gestores, pessoas que têm cargo de liderança. Talvez você queira falar alguém da tua família que não compreende muito a tua forma de ser. Talvez você queira convidar um amigo de trabalho como dica de como ele pode evoluir na tratativa com pessoas. E aí fica aí como um presente. Você fala, Lilian, eu quero dar um toque para alguém e não estou sabendo como. Convida, dá essa live e fala assim, olha, lembrei de você nessa live. Quem sabe assim seja útil esse conteúdo para você e para mais algum amigo seu. Já convidei um monte de gente aqui, tô esperando você fazer o mesmo. E já sabe, live aqui na LCA é papel e caneta na mão, porque você vai com certeza anotar conteúdo riquíssimo para o seu dia a dia. Então comece a pensar assim, Lilian, onde eu vou aplicar esse conteúdo? Certeza, estou dizendo certeza, você vai aplicar esse conteúdo no seu trabalho, você vai aplicar esse conteúdo com os seus amigos, no social, vai aplicar com os alunos, se você é um professor, esse conteúdo você vai aplicar na família, é amplo a aplicação do conteúdo de hoje, onde nós falamos, não trate mais as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vou agora digitar aqui o tema, porque quem está acessando fala, do que é isso? Deixa eu digitar o tema aqui. Não trate mais as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, foi aqui o tema. E para sua participação, é só colocando os comentários aqui, nós vamos interagindo. É muito bacana quando você digita, coloca aqui a sua visão, a sua maneira de ver o que nós vamos debater hoje. Combinado? Então, vai mandando a sua participação aqui. Primeiro ponto para a gente conversar sobre não trate mais as pessoas como você gostaria de ser tratado é a gente entender da onde vem essa frase. Provavelmente você vai me dizer assim, eu fui educada dessa forma, Lilian. E tá tudo bem, eu também fui educada. Lilian, trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. E por muito tempo eu ouvi isso. O desafio que eu convido aqui você a refletir junto comigo é separar o que é valor de vida, o que é perfil comportamental. Faz sentido para você isso? Eu quero aqui colocar vários exemplos para a gente ir clareando esse debate. Se eu não estiver olhando aqui para você, te dando a atenção que você merece, eu tô com uma cola aqui do meu lado para o nosso trabalho, a nossa live aqui ficar muito dinâmica. Belezinha? Então vamos lá separar o que é valor de vida, o que é perfil comportamental. Talvez você tenha aprendido, né, que um valor de vida altamente relevante seja honestidade. Lilian, eu sempre aprendi que honestidade está em primeiro lugar. Também aprendi isso. Eu não sei se para você está em segundo lugar, em terceiro, enfim. Vamos colocar que é um ponto que está ali no top 5, entre os 5 primeiros valores. Beleza? Só para a gente aqui continuar o debate. Cada um de nós temos perfis diferentes. E pelos perfis que temos predominante em nós, apresentamos
este exemplo, um valor como honestidade, de maneira diferente. Vem comigo para esse raciocínio. Só antes de eu falar desse raciocínio, você deve se lembrar que nós já realizamos lives anteriores aqui falando dos 4 perfis. Tá? Então, retomando um pouquinho, para que esse exemplo tenha substância. Os 4 perfis: comunicador, executor, analista, planejador. Todos nós temos esses 4 perfis em nós. A diferença está em que nós temos predominâncias diferentes. Né? Se você falar assim, Lília, como que eu faço para saber isso? Aqui na LCA a gente faz o mapeamento comportamental. Você pode acessar o site da LCA, Consultoria e Treinamento.com.br, que lá você verificará como é que nós realizamos o mapeamento comportamental. Você também pode escrever aqui embaixo, eu quero saber mais. No final da live, a equipe entra em contato com você e te explica como a gente aplica. Voltando aqui para a live, então, o mapeamento comportamental, ele proporciona uma leitura desses 4 perfis em você. O meu, por exemplo, predominante em mim é o executor. Segundo plano, o comunicador. Depois vem o planejador e, por último, o analista. Tem proporções diferentes nisso tudo. O que isso significa? Significa que quem convive comigo sabe que as características predominantes em mim, essa coisa de é para fazer? É agora, bora fazer! Vamos fazer! O segundo perfil predominante é o comunicador. Então, para eu estar aqui com você, conversando e dialogando, tá tudo bem, tá na minha zona de conforto. O que tá fora da minha zona de conforto? Planejar e analisar. São os pontos mais sensíveis no meu perfil comportamental e que quando eu necessito disso, energia em dobro para eu realizar as atividades. E aí nós vamos dialogar um pouco sobre isso, sobre os perfis comportamentais. Eu estava falando, se você quer saber mais de perfil comportamental, 2 possibilidades. Nós vamos detalhar mais aqui nessa live. Depois dessa live, você acessa o nosso canal no YouTube. Lá tem todo o nosso material gravado que você assiste. A gente já falou bastante de perfil comportamental. Belezinha? Quando a gente estava falando para separar o que é valor de vida e o que é perfil comportamental, papel e caneta na mão e anote como que a gente nota essa diferença. O perfil executor, então aquela pessoa que tem predominância no perfil executor, como que ele faz a honestidade? Do jeitinho do executor, ele vai dizer assim, honestidade para mim é muito importante, siga o meu modelo. Ele tem um quê de imposição, um pouquinho assim de imposição. Ele se coloca como modelo a ser seguido. É desse jeitinho que ele vai falar de honestidade para você. Se ele perceber desonestidade, rapidamente o perfil executor vai marcar uma reunião e ele não tem medo algum de colocar o assunto no ventilador. Para ele é muito tranquilo colocar o assunto no ventilador, seja qual assunto for. Se for honestidade, ele vai olhar e falar assim, percebi desonestidade aqui, vamos conversar sobre isso. Ele é extremamente pontual. Então perceba o valor aplicado no perfil executor. Vamos para outro. Valor honestidade que a gente está dizendo aplicado no perfil comunicador. Como que ele vai falar sobre honestidade? Ele vai dar uma aula para você. O comunicador, o ponto forte dele é falar, desenvolver palestras, dar aula, falar com ele mesmo. Ele vai dar uma aula para você. Ele não se coloca como exemplo, mas ele gosta de ser o centro das atenções. Se ele perceber desonestidade no meio dele, devido ao otimismo que é muito forte nele, ele vai dizer assim, as coisas vão se arranjando, as pessoas podem mudar, dê uma segunda chance para ele. É um outro olhar, você percebe? Acompanha aqui comigo que a gente vai chegar numa conclusão bem bacana. O mesmo valor, honestidade, para o perfil planejador. Como que ele vai falar de honestidade no meio dele? Criando um ambiente extremamente harmonioso.
Então ele vai construindo um ambiente harmonioso, ele valoriza muito as pessoas, tá? E ele vai articulando a honestidade. Se ele perceber desonestidade, ele vai ficar extremamente incomodado, porque não é o forte dele dar devolutiva para as pessoas. Então ele fica assim, se remoendo, pensando como falar disso, tá? E ele vai pensar, como eu posso planejar ações para falar de honestidade? Aí ele entra na zona de conforto dele, planejamento. Percebeu? E por fim, o nosso perfil analista. Valor honestidade. Ele aplica de maneira extremamente diplomática o nosso analista. Muito diplomático. O ponto forte dele é articular interesses em comuns, e aí ele articula tudo isso e coloca honestidade para você. Se ele perceber desonestidade, assim como o planejador, ele vai ficar extremamente incomodado, porque não é o forte dele não, dar devolutiva, conversar com as pessoas. E ele vai buscar alternativas sutis. Desenhamos os 4 perfis para um único valor? Então vem comigo. O que nós estamos aqui dizendo é que aquilo que nós ouvimos de pais, avós, tios, dos nossos familiares, dos nossos amigos, trate as pessoas como você quer ser tratado. Essa frase, ela é meia verdade. Ela deve ser colocada baseada nos nossos valores de vida, não no perfil comportamental. Porque quando a gente fala de perfil comportamental, cada um tem uma característica mais forte. Percebeu o exemplo que eu te dei? Então, se você falar de um valor, 4 perfis vão ver o mesmo valor de forma diferente. E aí? Como é que isso impacta no nosso dia a dia de vida? Muito forte. Por exemplo, se você quer falar de honestidade comigo, sabendo que eu sou executora, e você começa a rodear para falar, eu vou chegar para você e vou dizer algo do tipo, acelera, vai direto ao ponto, o que você quer comigo? Eu, como perfil executora que tenho em mim, vai direto ao ponto quando você quer falar alguma coisa. E aí você me ganha, aí você vai me conquistar. Mas ao contrário, se eu preciso dar feedback para um analista ou para um planejador, eu não vou direto ao ponto. Para um planejador, eu vou começar a conversar sobre planos de ação. Se eu começo a falar de planos de ação, aí eu conquisto esse perfil planejador. E aí eu vou demorar um pouquinho mais para chegar no foco, mas chegarei no foco, que é o valor honestidade, com sucesso. A gente trata a pessoa como ela deseja ser tratada. Percebe? É um toque de egoísmo nosso dizer, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, quando a gente pensa no perfil comportamental. Esse toque de egoísmo é pensar que todas as pessoas são como eu sou. Não é um toque de egoísmo isso? Cada pessoa tem um jeitinho de ser. E nós ganhamos a confiança do próximo quando a gente respeita essa diferença e quando a gente coloca, eu vou te tratar da maneira como é confortável para você. E aí eu convido você para evoluir comigo nessa pegada aí que a gente está construindo, nessa linha de raciocínio que nós estamos aqui construindo, falando sobre os 4 perfis. O vídeo voltou, para mim apareceu mensagem de vídeo pausado. Então, vou continuar aqui. Vamos lá. Imagine como que nós tratamos a nossa equipe de trabalho. Imagine como nós tratamos nossos pares, nossos colegas de trabalho. Imagine como nós tratamos os nossos clientes, como nós tratamos os nossos fornecedores, os nossos parceiros de trabalho. É importante a gente identificar o perfil comportamental de cada pessoa, porque daí o sucesso na comunicação é garantido. Vem comigo. Imagine reunião de trabalho. Numa reunião de trabalho, o executor, qual é o perfil dele? Foco na ação. Você quer ganhar um executor? Você começa uma reunião pontualmente,
Né? E você começa dizendo assim, ó, tem uma lista pra gente ir ticando o que já debatemos. Uau! O executor, ele fala assim, a reunião é sucesso. Você quer fazer uma reunião com um perfil comunicador garantindo sucesso? É outra tratativa. Acompanhe. Essa outra tratativa, para o comunicador, primeiro você chega e fala, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como vai, querido, saudades, me conta as suas novidades, como é que você está? O comunicador, ele tem foco na pessoa, ele quer saber muito mais da pessoa, e depois de você cumprimentá-lo, deixe ele falar. Porque o comunicador adora um palco, o comunicador adora espaço para falar. Então você quer ganhar ele numa reunião, deixe o comunicador falar. Você vai observando em cima da fala dele quais são as necessidades dele. Percebe? Talvez eu, por exemplo, como já disse, meu perfil predominante é executor. Se eu estou numa reunião com um comunicador, eu espero ele falar. Vai me dar uma certa agonia? Provável, por quê? Eu tenho foco no resultado. Vamos, isso aqui é o foco, isso aqui nós vamos resolver. O comunicador não, o comunicador ele gosta de falar. Mas se eu quero uma comunicação de sucesso, eu vou deixar o outro na sua zona de conforto. Qual é a zona de conforto do comunicador? Que ele coloque suas ideias, o que ele está pensando, como ele está pensando, quais são os planos dele, o que ele deseja, e eu vou só anotando. Ali ele se sentiu confortável, ganhei a confiança. É diferente, se eu tratar o comunicador como eu gostaria de ser tratado, vai dar desespero, porque o comunicador, ele gosta de falar, ele gosta de pontuar, e aí eu vou tesourando ele, dizendo, foco, eu tenho hora para ir embora. Quer pressionar o comunicador? Fala para ele ter foco, fala para ele ser menos prolixo e ir direto ao ponto. Ele naquele instante, acaba a alegria dele de estar nessa reunião que eu tô colocando aqui como exemplo. Tá notando como é diferente? Trate as pessoas como ela gosta de ser tratada. E para isso, é muito relevante que você faça o mapeamento comportamental. Tem duas maneiras para você fazer o mapeamento comportamental. Uma é com observação. É possível? Plenamente possível. Simples? Nem tanto, porque você precisa ter muito bem afinado o teu olhar, ser extremamente sensível aos detalhes do comportamento. Beleza? A segunda possibilidade é se a sua empresa aposta no mapeamento comportamental, que é o Profiler. O que levaria meses para você traçar um perfil comportamental, com o mapeamento você faz isso em 10 minutos. Você aplica uma pessoa, rapidamente sai um relatório e você já sabe qual é o perfil predominante da pessoa e você sabe como tratá-la. Tá fazendo sentido para você o quão valioso é você apostar no mapeamento comportamental com o Profiler? Eu desejo que sim. Vem comigo que eu vou te dar mais informações sobre isso. Nós estamos aqui construindo exemplos como tratar o outro pensando no mapeamento comportamental. Quando você tem o perfil planejador numa reunião, comece a reunião dizendo, vamos planejar. Eu quero saber como que você pode me ajudar no planejamento desta nova ação. Uau! O planejador vai ao delírio porque você foi no ponto em que ele se sente mais seguro. Ali a reunião vai deslanchar. Se você estiver com um analista nessa suposta reunião, chame ele e diga assim, olha, nós temos aqui pontos para analisar, consequências positivas e não tão positivas assim. Fulano, com perfil analisador, você pode nos ajudar, por favor, a analisar prós e contras dessa situação? Uau, ele nessa reunião vai chegar ao delírio, porque você tratou ele no ponto confortável dele, no ponto que ele se sente muito bem e forte. Você quer ter uma reunião de fracasso? É simples.
como eu estou me colocando dentro do exemplo, eu vou te dizer aqui, eu, perfil executor, olho para todos, ignorando completamente o perfil de cada um. Eu posso ter numa reunião 5, 6, 8 pessoas, e aí nesta reunião, ignorando os vários perfis, eu me coloco como eu gostaria de ser tratada e vou dizer, reunião começa agora às 8 horas e encerrará certamente às 9 horas. Foco no resultado, o que cada um pode fazer com foco no resultado. Eu quero ação rápida, ágil. Se eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratada, com foco no resultado, acabou a reunião. Eu vou congelar a reunião. Eu vou construir ali um clima de luta ou fuga. Segura essa, luta ou fuga, porque eu volto nesta frase um pouquinho mais para frente, te explicando com mais riqueza de detalhes o que é luta ou fuga e o quanto que nós temos disso diariamente. O quanto que isso pode nos promover, luta ou fuga, ou o quanto que isso pode nos detonar. Segura que eu já volto nessa informação. Tá ficando claro para você como é que a gente trabalha? O quanto que é importante a gente mapear o perfil do colega de trabalho, o perfil do nosso chefe. Quando você fala assim, não vou falar com o meu chefe agora não é o momento. De uma maneira empírica ou com um mapeamento comportamental, você sabe qual é o momento mais propício para você conversar com ele. E aí você fala assim, agora não é o momento, daqui mais para frente. Ou talvez você vai ler assim, essa palavra não cabe para falar com tal pessoa. Tá ligado ao perfil comportamental dessa pessoa. Você está mapeando o perfil comportamental dessa pessoa. E isso é extremamente rico para você garantir uma amizade sólida. É extremamente rico para você garantir que o seu time atinja metas. Isso é extremamente rico para você iniciar um novo projeto, uma mudança no seu departamento. Isso é extremamente rico para você construir harmonia na sua família. Isso é extremamente rico para você dar feedback para algum amigo seu. Você sabe o como falar. Você pode falar o que você quiser. O segredo está no como você vai falar isso. A gente está falando de projetos, tá? Imagine projetos dentro da empresa. A gente está aqui... Vou me atrever a dizer, saindo de uma pandemia, dia 19 de agosto de 2021, quantos projetos novos as empresas aplicaram na busca por sobreviver no meio de uma pandemia? Muitos projetos, criações, inovações para a coisa funcionar. Tá fazendo sentido para você? E aí, você tem um time na sua mão que você fala, olha... tem um projeto para acontecer. E aí, como é que você envolve todos da sua equipe nesse projeto? Se você quer um projeto de excelência, tá? Você vai dizer assim, executor, bora fazer isso? Comunicador, você avisa o time todo de um projeto novo? Para o planejador, você vai dizer, planejador, coloca para mim etapa por etapa de como será esse projeto? Para o analista, você vai dizer, analisa cada ponto desse projeto, prós e contras, por favor. Aí você tem um projeto de sucesso, porque você está pegando o ponto forte de cada um e aplicando. Você quer ter desespero? Você quer ter um fracasso na sua empresa? É muito simples, você troca tudo. Você fala para o executor, planeja tudo isso daqui. Isso não é o ponto forte do executor, você foi no ponto fraco dele. Duas possibilidades, ele vai congelar ou ele vai te atacar. Fala para o comunicador que ele deve analisar cada ponto. Ele vai olhar para você e vai falar assim, mas como assim analisar? Você pegou no ponto fraco dele. Você pede para o planejador avisar todo o time da mudança. O planejador não gosta de exposição. Como que você pede para o planejador avisar todo o time do projeto? E pede para o analista acelerar. Você fala, vamos, mais rápido, analista. Tem como você acelerar? E aí? Isso, aí você tem um projeto de fracasso. Ou, quer ver outro exemplo que a gente fala que vai dar ruim?
Imagine um líder oposto ao seu time, dando direcionamento. Imagine um líder executor com pessoas que são predominantemente planejadores e você fala, tem como ser mais rápido? Planejadores e analistas. Tem como ser mais rápido? Tem como acelerar isso? Você vai ter um fracasso. Por quê? Você está tratando o outro como você gostaria de ser tratado. Inverta. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Entenda qual é o ponto forte e o ponto fraco de cada pessoa que está ao seu redor, que depende do seu direcionamento. Talvez seja um fornecedor que você dá direcionamento. Talvez seja um parceiro que você dá direcionamento. O seu time que você dá direcionamento. Dentro da tua família você pode ter um papel que dá direcionamento. E quando você dá direcionamento, você trata a pessoa como você gostaria de ser tratado, como eu te disse no começo do nosso bate-papo, isso pode ser um toque de egoísmo seu, achando que todos são iguais a você. E não são! E não são! Cada um de nós tem uma maneira de ver. Isso aqui é uma coisa que eu já escutei muito na minha vida, e talvez você também tenha escutado. E aí você vai colocar aqui nos comentários dizendo, tá fazendo sentido. Ou não, talvez você fale, não escutei. E tá tudo bem. Se você tiver uma opinião diferente dessa que eu vou compartilhar agora. Fique à vontade para participar aqui. Pessoas mais velhas dizendo assim, no meu tempo, isso aqui era diferente. No meu tempo, isso aqui era diferente. Na verdade, não é que no tempo dela isso era diferente. O principal motivo da diferença está no perfil comportamental. As gerações diferentes, é claro que tem importância nessa leitura, mas o principal é entender perfil comportamental. Quando eu ouvi, no meu tempo era diferente. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, eu te digo, na verdade, o que era a diferença principal era perfil comportamental. Eu estava conversando com uma pessoa que é analista e eu sou executora. Então, os nossos olhares para um mesmo ponto é diferente. E aí ela fala, no meu tempo, a geração traz distanciamento? Sim, traz, mas peso 2 é o perfil comportamental, a maneira como a gente olha para um único ponto é diferente. E aí eu falei para vocês que a gente ia falar sobre luta ou fuga. Você anotou isso? Eu creio que sim. Você está agora aí esperando falar sobre luta ou fuga. Todos nós, quando estamos nos relacionando pela primeira vez, é comum ativar em nós luta ou fuga. Quando eu tô dando palestras, aqui eu não sei dizer porque eu não estou te vendo, né? Infelizmente, eu desejo muito em breve voltar com os nossos encontros presenciais. Então, nos encontros presenciais, eu já vivi muitas situações onde eu tô olhando para a pessoa e eu ativo na pessoa sem querer, ou seja, não é proposital não, luta ou fuga. Quando eu ativo fuga, é porque eu incomodei a pessoa. Peguei no ponto fraco dela. E ali, quando ela está na fuga, ou ela congela, ou ela me ataca. Se eu ativo a luta, eu tô dizendo assim, vem comigo, a pessoa entra tal, e tá tudo numa boa, tem uma empatia muito forte. Falando em empatia, a empatia é importante, eu me colocar no lugar do outro, faz parte do jogo. Mas não é só de empatia que a gente está falando. Nós estamos falando muito forte aqui sobre técnicas, sobre ler, saber, interpretar perfil comportamental através do profile, do mapeamento comportamental. Nesse momento, quando a gente tem essa informação riquíssima em mãos, a gente está dizendo assim, tal pessoa é mais comunicadora, é mais executora, é mais analista, é mais planejador. E aí, quando eu estou em palestras, que eu começo a compartilhar conteúdo, dar conteúdo, eu vou olhando para as pessoas e devido à experiência profissional, eu vou dizendo, tal pessoa incomodou. O que eu faço? Inverto.
Se eu estava falando com uma voz muito alta, eu vou colocar uma voz mais baixa. Deixa a pessoa entrar na zona de conforto dela. Se eu estava falando muito baixo e eu percebo que ali em algum momento a pessoa está incomodada, porque a voz muito mansa também pode irritar, vamos fazer uma piadinha aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui e ativar essa sala. Então a gente vai observando como cada perfil vai reagindo enquanto nós estamos nos comunicando. E nessa comunicação eu vou construir com vocês aqui mais exemplos. O perfil executor, o foco dele é tarefa. Anotou isso? Anota porque é importante para você saber isso. O executor, o foco dele é tarefa. Tendo como foco tarefa, se você quiser elogiar o perfil executor, seja num projeto, seja numa reunião, seja numa palestra que você está conduzindo, enfim, você trabalha com ele. Se você quer elogiá-lo, você vai dizer assim: as ações estão muito bem feitas e dentro do prazo. Uau! Tudo aquilo que nós estamos aqui olhando, pode checar que está indo. Pode checar, vai checando. Você está elogiando ele ao máximo. Quer atacar o executor? Na tratativa, ao invés de você focar tarefa, que é o ponto forte dele, foque pessoas. Chega para ele e fala assim: você, coloca um tom de voz elevado e diz assim: você não fez essa tarefa. Você está demonstrando atraso no cumprimento dessa tarefa. Fala que o executor está atrasado para você ver o que acontece. No! Ele vai subir pelas paredes, a possibilidade maior é que ele te ataque. Em luta ou fuga, a possibilidade maior é que ele te ataque. Pensa num gato quando está acuado. Quando você aperta, o que o gato faz? Ele vai para cima de você. É o mais provável que aconteça com o executor. Entre luta ou fuga, a mesma coisa para um comunicador. O comunicador tem como foco pessoa. Pessoa, ele vai tratar muito bem de pessoa, ele vai querer abraçar pessoa. Quer elogiar o comunicador? Bata palmas quando ele está falando. Ele gosta de palco. Diga que a palestra que ele fez, a reunião que ele conduziu, olhando para as pessoas, aquilo foi fundamental. Aquilo foi o que ganhou. Você vai estar elogiando o comunicador. Agora, você quer atacar o comunicador? Você quer deixar ele fulo da vida? Aí você fala, foca na ação, que é o ponto fraco dele. Você vai dizer assim: você foi muito prolixo e não fechou não a reunião no tempo certo. A reunião é o nosso foco e você não fechou no tempo certo. Você está focando tarefa e você está pegando no ponto fraco dele. Ele vai ficar fulo da vida. Talvez para você seja importante fechar na hora certa. E aí, se você quer buscar, conquistar o comunicador, você vai dizer para todas as pessoas envolvidas nessa reunião, é importante fechar a reunião no horário X. Para todas as pessoas, porque elas têm outros compromissos. Aí você está valorizando a pessoa. Aí você está falando assim, Aí o comunicador vai surfar na mesma onda que você. Percebe? Você está anotando e agora mais uma informação valiosa para você. O planejador tem como foco pessoa. Anotou isso? O planejador tem como foco pessoa. Você quer elogiá-lo? Você vai dizer para ele: você consegue ser mais preciso no seu planejamento para favorecer o engajamento das pessoas? Você falou de planejamento, falou de pessoas. Ganhou. Você quer ofender o planejador? Você vai falar, foco na tarefa. Tem como o teu planejamento ser mais preciso? Porque a gente está objetivando lucro com tudo isso. A gente tem processos que devem ser extremamente bem definidos. Você está focando na tarefa. Aí ele vai ficar incomodado, mesmo falando em planejamento, porque o foco dele é pessoa. Anotou? Então perceba, como é que você está dando feedback para as pessoas? Talvez você esteja dando feedback
equivocado porque você não mapeou o perfil comportamental. E mais um para a gente fechar, mais uma dica valiosa para você. O analista, o foco do analista é tarefa. Tarefa. O que ele faz extremamente bem? Analisar pontos fracos e pontos fortes. Ele faz muito bem tudo isso. Quer elogiar? Fala assim, ó. Faça para mim a análise dessas ações para que a gente possa promover a empresa. Uau! Você focou tarefa naquilo que para ele é muito bom. Quer ofender? Fala para ele, tem como você ser mais rápido? Porque tá demorando muito para analisar. Tem como você ser mais rápido? Você pegou no ponto fraco. Quer dar feedback para ele? Você vai dizer assim, olha, as suas análises são extremamente relevantes. As pessoas estão ansiosas para receber a sua análise. Em quanto tempo você pode entregar isso para a gente atender? Você está acelerando ele, mas dando valor para ele. Tá fazendo sentido isso para você? Reflita aqui, como é que você gosta de ser elogiado? E qual foi o último elogio que você recebeu? Foi da maneira como você se sente bem? Ou você fala, nossa, aquele elogio, tá, eu recebi, mas não agregou. Vem cá, acho que não agregou porque não foi naquilo que é a sua maior fortaleza. Então, fez pouco sentido para você. Tá anotando tudo isso? Agora você começa a aplicar como é que as pessoas gostam de ser tratadas, olhando mais com um olhar de empatia, isso é relevante, e principalmente mapeando o perfil comportamental de cada pessoa que está ao teu redor. Faz sentido isso para você? Aqui na LCA, a gente faz um exercício muito forte olhando qual é o perfil comportamental de cada um dentro da equipe, o que cada um tem como fortaleza, o que tem como fraqueza. E a gente busca muito equilíbrio em tudo isso. Para a gente ir caminhando para uma conclusão de alta relevância, eu peço que você foque aqui comigo. Perceba como mapear perfil comportamental faz todo sentido dentro de uma empresa. Olha onde as empresas vêm falhando muito. E aí fala assim, a concorrência é ruim, a pandemia trouxe consequências ruins, o Brasil vive em crise. Todas essas questões são verdades? São. Verdades absolutas? Não. Uma empresa enfrenta qualquer crise que seja, a mais forte que seja, quando primeiro ela olha internamente para o seu time. Quando primeiro ela reconhece todas as suas fortalezas e como que ela aplica todas essas fortalezas. Aí a crise chega, vai atingir a empresa, mas atinge pouco. Atinge por período curto, porque a empresa sabe quais são as suas fortalezas e essas fortalezas trazem bons resultados para a empresa. Começa pelo processo de recrutamento e seleção. Quando você está selecionando, um possível equívoco é que você selecione pessoas iguais a você. Eu já fiz isso, gente. Eu me identifico com pessoa executora, com pessoa comunicadora. Aí o que vira? Dois tratores atropelando um monte de gente, uma disputa de quem fala mais. E quando eu tenho parceiros que são os opostos de mim? O resultado, dentro do contexto da LCA, o resultado é muito maior. Agora, se nós traçarmos um crescimento rápido a curto prazo, aí talvez é necessário ter mais executores. Então, tudo depende do teu planejamento. E dentro do teu planejamento, reconhecer suas fortalezas. Quer ver outra coisa que dentro de processo seletivo talvez você esteja aí precisando de um alerta? O perfil comunicador, ele é encantador. Encantador. Quando nós selecionadores, eu, a Mariana e mais pessoas do nosso time conversamos com comunicadores, a gente fica assim, ó, ele me encantou, ele é tudo isso mesmo. Porque o comunicador, ele vai falando, pontuando como ele faz e tal. Então a gente fala, vamos ter mais atenção. Ligue o alerta quando você está na frente de um comunicador.
Faça mais perguntas de execução, como é que a coisa acontece quando você estiver na frente de um comunicador. Tá acompanhando? Outra coisa que dentro das empresas é um perrengue porque você não observa perfil comportamental é treinamento. Você está treinando naquilo que realmente a pessoa precisa ser treinada? Só o mapeamento comportamental pode te dizer isso com muita segurança. 2, quem é o treinador? É um analista comportamental? Se ele for, o treinamento é de sucesso. Se ele não for, se esse treinador não tem num dos seus cursos o analista comportamental, é provável que ele conduza o treinamento pensando só no umbigo dele. Se ele é um executor comunicador, esse treinador vai ser um trator falando sem dar espaço para os outros. E veja como é importante no treinamento você observar a necessidade do treinando. O que o treinando precisa? Como que o treinando assimila melhor as informações? E os líderes? Como são os líderes dentro da sua empresa? Eles são atenciosos com o time? Os líderes sabem mapear a necessidade de cada um dentro do seu time? Ou ele olha para o umbigo dele e fala, eu quero todos iguais a mim? E trata as pessoas somente como ele gostaria de ser tratado, sem respeitar as diferenças que a gente está aqui debatendo. São dicas valiosíssimas para você olhar para a sua empresa e pensar, como eu posso melhorar os resultados? Começando pelo mapeamento comportamental. É o primeiro ponto. Olhe para o teu time e veja o que cada um tem de fortaleza. Como eu posso aplicar a fortaleza de cada um focando o resultado da empresa? Você vai ver como as coisas melhoram. Nós vamos fechando por aqui com esse conteúdo riquíssimo para você, deixando a reflexão. Você está tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado? Separe o que é valor, o que é perfil comportamental. Valor, ok, você identificar valores em comuns e aí você trata de valor com valor. Mas perfil comportamental é diferente. Perfil comportamental tem muitas diferenças. Executor, comunicador, planejador, analista. Identifique cada um. E quando você identificar cada um, você tem duas alternativas. Da forma mais artesanal, que você vai observando o comportamento. E você pode levar 3, 4 meses para mapear todo o seu time. Experiência própria. Ou apostando no Profire. Em uma semana você tem tudinho mapeado. E você tem uma recuperação alcançando o resultado desejado muito mais rápido. O que você quer para a tua empresa? Refletiu? Liga aqui para nós na LCA, marca um café virtual com a gente e nós vamos aí atender como é que está a sua empresa. Sem compromisso nenhum, a gente gosta de conversar, a gente gosta de clarear os caminhos aí para você. Fechado? Fecha aqui com um excelente final de noite para você, desejando que o conteúdo tenha sido riquíssimo para você, esperando você ligar para um café virtual. Beijo, até mais!